Na verdade, quando eu terminei o segundo grau, né, ensino médio, que hoje é o ensino médio, eu não tinha profissão. Formei no estadual e a primeira coisa que eu fiz depois que eu me formei foi tirar a carteira de motorista. Eu já sabia dirigir mais ou menos e tal, eu queria tirar logo a carteira de motorista. E aí surgiu a oportunidade, lá perto de onde eu morava, no Japim, lá perto tinha um cara que tinha um monte de táxi. E surgiu a oportunidade de trabalhar de dia num táxi dele, entendeu? Nesse negócio eu trabalhei na praça por 8 anos. Caraca, velho. Eu fiz, foi onde eu tirei meu sustento inicial. Eu fiz a minha faculdade de administração todo dia trabalhando na praça. E o primeiro ano da faculdade de medicina trabalhando na praça, como taxista. Olá, seja mais uma vez muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do Ser Humano Podcast. Aqui vamos juntos conhecer a essência de seres humanos inspiradores. Eu sou Vitor Raposo, humanista e empreendedor com foco na sociedade 5.0, novos negócios, sustentabilidade e revolução humana individual. Meus convidados são pessoas que atingiram um patamar importante nas suas carreiras. E te convido aqui a poder refletir sobre a importância de ser genuíno e a diferença que causamos na sociedade. O Ser Humano Podcast é um oferecimento da Hayashi Consultoria. Bom, pessoal, hoje o bate-papo é com o Odicélio Silva, uma pessoa multifacetada, né? A gente vai descobrir agora essas inúmeras facetas do Odicélio, que além de administrador, cirurgião geral, sócio da Acesso Saúde, já foi taxista, já vendeu anel de formatura. Cara, vamos lá. Odicélio, mais uma vez, obrigado por ter aceito o convite de bater esse bate-papo aqui, cara. Boa tarde, Vitor. Muito obrigado aí pelo convite. Eu espero que seja uma conversa muito bacana, que seja interessante para as pessoas que acompanham o teu podcast. Não, com certeza vai ser, cara. A tua história. Acho que vai ser Eu legal. já tô louco para assistir, pô. Odicélio, você vem de uma origem muito humilde ali no Japim. Conta um pouquinho dessa tua fase de vida, velho. Cara, é uma fase muito, assim, eu acho uma fase muito legal. Realmente é uma fase humilde, né? Eu sou o quinto filho dos meus pais e quando eu nasci, a minha irmã, que era a quarta, estava com mais ou menos 10 meses de vida. Então foi assim, a gente passa inclusive um período do ano com a mesma idade, né? E meus pais, naquele momento, não tinham condições de me criar. E aí quem assumiu minha criação foi minha madrinha, que morava lá no Japim também, junto com meu padrinho. E eu acabei sendo criado por eles logo que eu nasci ali, nos primeiros dias de vida. Fiquei com eles alguns meses e depois ali de alguns meses, meu pai e minha mãe conseguiram se ajustar. E houve uma tentativa frustrada de que eu voltasse para casa dos meus pais. Eles contam assim que toda vez que eu ia para lá, que eles me levavam, quando dava de noite eu começava a chorar. Criança, chorava, e eu tinha que voltar para casa dos meus padrinhos, porque nem eu dormia, nem eles conseguiam dormir. Né? E tinha um relato que quando chegavam na casa dos meus padrinhos também estavam chorando porque tinham ido embora. Então era uma confusão, assim, e houve aí umas 2 ou 3 tentativas para isso, até que os 4 se decidiram que minha madrinha ia continuar me criando. E aí eu fui criado a vida toda pelos meus padrinhos. Como você falou, numa vida humilde mesmo, nossos recursos eram poucos. Ela era técnica de enfermagem, na época auxiliar de enfermagem, né? E meu padrinho era motorista de caminhão. Trabalhava numa empresa de refrigerantes aqui da cidade. Então fui criado por eles. Até convivi com os dois até mais ou menos quando eu tinha 13 anos. Foi uma época muito boa. Jogar bolinha na praça, futebol na rua. Foi assim, uma época boa. Com 13 anos eu perdi meu padrinho, infelizmente ele faleceu, e aí fiquei só com ela. Nesse período as coisas apertaram um pouco mais, mas aí a gente continuou, foi dando um jeitinho e tal, e aí eu consegui me formar na escola pública, formei no Colégio Estadual Dom Pedro II, que fica ali no centro, né? E terminei ali o ensino médio ali próximo aos 19 anos. Foi um período bom, que eu aproveitei bastante, assim, mesmo com recurso pouco, mas foi um período muito legal da minha vida. E aí, quando você tem esse corte da tua formatura, você começa já a tua vida profissional. Como que foi essa primeira virada? A primeira virada foi por necessidade, né? Assim, eu terminei o ensino médio,
o ensino médio na época, que hoje o ensino médio era o terceiro ano do segundo grau, ele normalmente não dava uma formação para ti, uma profissão, né? Então eu não tinha um emprego assim, em vista, alguma coisa. Tentei até ser vendedor de loja, alguma coisa assim, mas nunca dava certo. E aí eu procurei logo tirar a carteira de motorista, né? Porque era uma oportunidade que eu teria mais um caminho ali para ser um trabalho, né? Tirei minha carteira de motorista logo depois que eu terminei, que eu formei ali, logo depois dos 18 anos. E aí surgiu lá no Japim, tinha um rapaz lá que tinha uma série de táxis, que ele alugava de dia para uma pessoa e à noite para outra. E aí eu consegui uma vaga para trabalhar de dia, entendeu? Eu trabalhava de 7 da manhã às 7 da noite. Foi aí que eu comecei minha vida profissional. Aí nesse negócio de trabalhar com carro alugado, eu fui trabalhando, aí consegui alugar um carro. Juntei um dinheirinho ali e consegui alugar um carro, que o carro já ficava comigo direto, de dia e de noite, a semana toda. E aí fui trabalhando. E depois aí de uns 3 ou 4 anos trabalhando com táxi alugado, eu consegui comprar meu próprio carro. Paguei o carro, depois, nesse período, eu consegui comprar uma placa e as coisas já ficaram bem mais tranquilas para mim, entendeu? Porque aí eu tinha meu próprio carro pago, tudo não dependia mais de estar pagando aluguel para os outros. E foi um período ali que eu consegui me ajustar um pouco. Já estava com a minha esposa, minha atual esposa, né? E ela acabou ficando grávida e a gente resolveu casar. Nesse meio tempo, eu também cursei a faculdade de administração na Uninorte, que foi um período aí que eu trabalhava, que eu fiz tudo isso trabalhando na praça. Para mim, eu Você queria era ter uma taxista profissão. de manhã, de 7 às 7, e depois começava a jornada, né? É porque eu tinha assim, na época, Vitor, eu tinha assim, dos meus irmãos, ninguém tinha terminado o ensino superior. Então eu tinha assim um objetivo, caraca, eu vou fazer o ensino superior que vai ser Que é o legal para seu mim. primeiro, né? Vou ser o primeiro da família, vou conseguir e tal. E aí eu comecei a cursar administração na Uninorte, 4 anos ali trabalhando como taxista de dia e fazendo a faculdade à noite. Foi um período assim bem intenso, mas foi de grande aprendizado. Conheci muitas pessoas, né? Porque é uma relação de pessoas totalmente diferente com a que eu tinha naquele momento. E aí quando a gente resolveu, nesse período eu resolvi casar, né? Não, vamos casar e tal. Já namorava com a minha esposa acho que há 8 anos, cara. Só enrolando a Já moça, tava né? ali, meu sogro já tava, ó, tem que casar, não pode demorar muito tempo e tal. Ele já tava meio, né, dando aquela pressão. E aí surgiu a oportunidade, a UEA, que é a Universidade do Estado do Amazonas, ela estava recém-criada, né? Então tinha vários cursos e teve a oportunidade de fazer a faculdade, ou cursar, fazer a prova para a faculdade de medicina. E aí eu me ajustei um pouco e fiz a prova e fui aprovado, né? Ali acho que com muito esforço meu, com a ajuda de Deus também, que orientou ali na hora de fazer a prova. Então, não vou ajudar esse menino aqui, que eu acho que ele Futuro, né? vai dar certo. Se eu der um apoio, ele vai lá. 2 dias antes do meu casamento, saiu o resultado do vestibular e eu estava aprovado. Aí saiu lá meu nome na rádio, saía na difusora, né? O cara falava o nome de todo mundo e tal, aí um monte de gente ligando para minha sogra, que eu tinha sido passado, para minha mãe e tal. Eu, pô, cara, muito bom. Só que eu estava casando, minha esposa estava grávida e eu estava no último período da faculdade de administração. E surgiu uma dúvida, eu fiquei naquela dúvida, cara, será que eu faço, será que eu não faço? Como é que eu vou, né, me sustentar e sustentar minha família nesse momento que vai estar chegando uma criança, né? Mas aí as coisas foram se ajustando, meu sogro deu um apoio de um lado, meu pai deu um apoio do outro e a gente foi, não, vamos tentar. E quando eu fiz a faculdade, o vestibular para a faculdade de medicina, Vitor, eu sou sincero que eu não tinha noção do que era ser médico. Eu não tinha uma noção foi assim. Foi um chute mesmo. Foi um chute mesmo. Eu não tinha noção que se eu conseguisse cursar a faculdade de medicina, eu iria mudar minha vida, entendeu? Tanto é que surgiu essa dúvida, vale a pena fazer ou não vale a pena fazer? Será que eu não vou estar, 6 anos, vai demorar muito e tal? Já estou terminando a faculdade de administração, foram 4 anos, né? Aí, será que vale a pena e tal? E todo mundo, não, tem que fazer. As outras pessoas tinham essa noção que eu não tinha. Mas aí foi importante ter esse conselho aí para te ajudar também, né? Dos meus irmãos, do meu pai, do meu sogro, disse assim, não, cara, vai fazer, vai dar certo e tal. Minha sogra foi uma pessoa que apoiou muito, meus pais, né? Não, vamos fazer, tu vai conseguir e tal, beleza. Porque então, ser o primeiro a formar
um curso superior já era algo que Doido, era você muito ser legal. médico era mais doido ainda, né? Pô, se eu conseguisse ser médico, era algo extraordinário à época, entendeu? Pô, como é que isso pode acontecer, né? Aí, cara, eu fiz o último período da faculdade de administração junto com o primeiro período da faculdade de medicina, na UEA, que era de dia, a faculdade de medicina, mas não era o dia todo, era tipo de 7 da manhã às 2 da tarde e tal. Aí eu tinha ali um período da tarde que eu conseguia trabalhar como taxista e até fazer o último período da faculdade de administração à noite. Caraca, Aí velho. eu consegui ficar ali 6 meses naquela correria, consegui terminar a faculdade de administração. Tanto é que eu nunca me empreguei como administrador. Eu nunca, Não assim, dava tempo, pô. não tinha essa opção, entendeu? E aí eu fiz o primeiro, o segundo e o terceiro período da faculdade de medicina, trabalhando como taxista. Eu trabalhava à noite, fazia um dinheiro ali, meu pai ajudava de um lado, meu sogro ajudava do outro, e a gente ia administrando. Nesse meio tempo, a minha esposa se empregou também. O meu filho mais novo, que é o Henrique, ficava em casa, ou minha sogra dando apoio, ou minha mãe dando apoio. E aí minha esposa começou a trabalhar também no distrito. Então era uma forma que começou ali a ajustar um pouco mais as contas de casa, né? Quando eu terminei o terceiro período da faculdade de medicina, cara, já não conseguia mais trabalhar, entendeu? Porque a faculdade sugava muito. E no quarto período, quando eu recebia os horários do quarto período, tinha dias que eu tinha aula à noite. Tinha dia que eu tinha aula o dia todo, ou teórica ou prática, e tinha teórica à noite. Aí começou um período que já começava a ter um estágio, à noite tinha que ir para um pronto-socorro, tinha que ir para um SPA, e aí começou a ficar muito conturbado. Naquela época, ainda não existia Uber, né? Então ainda o táxi ainda tinha um valor agregado muito bom. E eu optei e vendi o táxi com a placa, com a permissão, tudinho, e vendi ele. Isso foi bom porque a época gerou um valor legal para mim. Consegui ter um recurso bom. E aí veio uma nova profissão, né? Porque eu precisava. Eu tô esperando aí qual que é a sacada agora. Eu não tinha como viver de renda, porque também não dava, o dinheiro não dava para isso. A minha sogra, a vida toda, ela é professora, e a vida toda ela vendia joia, cara. Vendia pulseira, cordão, anel de formatura, pingente e tal. Aí ela falou, ó, eu acho que se tu vender joia vai dar certo, vai conseguir levantar um dinheiro. E aí eu fiz uma caixinha, um mostruário de anel de formatura, cara. Tinha lá assim, uns 30 tipos de modelos de anel de formatura diferentes. E aí, o que eu fazia? Eu estudava de dia, normal, e aí eu tirava ali uns 2 ou 3 dias da semana para ir nas faculdades particulares, oferecendo para os finalistas de curso superior o anel de formatura. Entendeu? E aí pegava ali a pessoa que estava ali no iniciando o último período e falava para o cara, ó, não quer o anel de formatura? Olha aqui o modelo e tal. Ah, o cara, mas não tem como pagar. Não, tu me paga no carnê. E aí, Caraca, Odisseia. porque não tinha máquina de cartão de crédito, entendeu? E aí eu falava para o Isso era quase o baú da felicidade, era velho. um negócio louco, assim. Aí eu falava, você me paga no carnê, vamos fazer assim. Faltam 6 meses para acabar a faculdade, tu me paga de 6 vezes. Todo mês tu me paga um valor e no final eu te entrego o anel de formatura. Era um negócio de confiança mútua, né? Porque eu tinha que convencer O cara a comprar a e o cara comprar. tinha que acreditar que você ia entregar. E ele me pagar adiantado, né? Mesmo que parcelado, ele estava me pagando adiantado. E eu tinha que entregar o anel de formatura para a pessoa ao final do curso. Cara, foi muito bom. Porque eu, assim, hoje eu posso falar, né? O anel de formatura, cara, ele dava um lucro ali de uns 200%. Entendeu? Então eu comprava um anel de 200, vendia 600. Então isso era um negócio que dava um dinheiro legal e eu, vou administrar isso aqui até terminar a faculdade. E aí fui fazendo, aí vendia pulseira, vendia cordão. E administrando, o que aparecia, minha sogra me ajudava muito também, que eu fazia as vendas, de dia ela ia lá levar por ourives para preparar os anéis, medir o dedo das pessoas, aí eu andava, cara. Newton Lins, Uninor, tudo que era faculdade, ESBAN, onde aparecia uma oportunidade que eu conseguia falar com o presidente da comissão de formatura, eu ia lá fazer o comercial, levar a maletinha e tal. E dentro dessa tua jornada aí, né, de taxista para vendedor de joias, como que foi, cara? Chegar assim, pô, beleza, agora eu vou ter que vender joia. Como é que foi o primeiro approach lá? Como é que foi? Porque, tipo assim, Treinamento nenhum não teve então, nada, então, nada, zero. É muito isso, porque
A gente fala, né? Eu costumo falar muito para as pessoas que a oportunidade tem, Sim. né? Basta a gente dar o passo à frente e chegar. No teu momento você estava ali, né? Com um filho recém-nascido, né? Tinha as necessidades, né? De sustento da tua família. Mas como que foi virar essa chave assim, "Não, agora eu vou ter que chegar no caboclo aí, só filho, não, você vai se formar, né? Pô, merece uma neta. Cara, a necessidade. A necessidade eu acho que era importante, era um fator impulsionador muito grande. Tava ali empurrando ali, né? Eu precisava fazer aquilo, entendeu? Quando criança eu já tinha feito de outras formas, entendeu? Porque, voltando um pouquinho na nossa história, quando eu tinha um avô que ele vendia paçoca, fazia uns desenhos assim, numas canetas Bic, vendia e tal. E eu aprendi isso com ele quando eu era menor, quando eu tinha ali 8, 9 anos, entendeu? Então lá no Japim eu vendia às vezes de porta em porta assim, umas coisas que ele fazia, eu vendia e ele me dava uma grana, entendeu? Então eu já tinha ali Já tinha um treinamento prévio, um né? treinamento prévio que eu conseguia desenvolver ali alguma coisa e tinha necessidade, né? Porque eu precisava fazer aquilo para ganhar algum dinheiro, entendeu? Eu acho que eu sempre fui muito proativo com isso, assim. Eu sempre quis ter o meu dinheiro, sempre quis ter, mesmo que fosse pouco, eu queria ter alguma coisa para não ser totalmente dependente, porque dependente eu era, mas eu não queria ser 100% dependente, entendeu? Ou não podia ser 100% dependente. Então, nesse momento, acho que minha esposa me ajudou muito também, porque ela dizia como tinha que fazer, ela ia comigo às vezes para a faculdade, entendeu? À noite, mostrar mais ou menos, porque ela já sabia como a mãe dela vendia, entendeu? Então isso no início me ajudou bastante. Depois eu fui desenrolando, não tinha vergonha de conversar, de perguntar e ir tentando, sabe? E aí foi dando certo, cara. Aí formou em medicina. Eu consegui fazer isso, cara, quase até o final da faculdade. Depois eu já não tinha mais aquele tino de estar procurando muito de estar atrás, sabe? Porque eu cheguei ali quando eu estava nos 2 últimos anos da faculdade de medicina, eu estava num negócio que eu queria era me formar, entendeu? Então eu tentava adiantar matéria, eu tentava correr atrás para me formar o mais rápido possível. E aí as coisas foram ficando um pouco mais escassas, mas eu consegui me formar. Todo endividado, mas consegui endividar e, pô, graças a Deus, eu terminei a faculdade de medicina. E, por incrível que pareça, Vitor, mesmo ao final da faculdade de medicina, eu não tinha noção direito do que era ser médico. Era esse ponto que eu Se ia eu chegar, ia cara. ganhar muito dinheiro, se ia ser um negócio diferente assim para mim ou não, sabe? Eu não tinha essa noção ainda. O que eu queria saber de ti agora, né? Que depois você foi ser executivo na Rap Vida, na Samel, hoje tem o seu próprio empreendimento. Quando você pegou ali, velho, o primeiro plantão, que veio na tua cabeça, velho? Então, o primeiro emprego foi na prefeitura do município de Rio Preto da Eva. Então, assim, foi meu primeiro emprego, como médico mesmo e tal. O salário, cara, dava para comprar um carro. Não um carro novo, mas dava para comprar um carro, entendeu? E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, pô, esse negócio é diferente. E aí, eu comecei a trabalhar aqui em Manaus também como plantonista. Na época, cara, era algo assim que eu não imaginava que eu ia ganhar. E comecei a trabalhar, eu trabalhava muito, comecei a trabalhar muito, assim, plantão todos os dias. Acho que dos 7 dias da semana eu fazia uns 3 ou 4 plantões noturnos. De dia estava lá em Rio Preto da Eva e foi aquela virada. Tanto é que no primeiro mês, cara, que eu recebi meu primeiro salário, eu comprei um carro, pô. Pra me ver como eu não tinha noção do que era aquilo, entendeu? Eu falei, cara, esse negócio é muito bom. E aí eu fui me ajustando, e aí eu fui saindo daquela vida mais difícil. Consegui comprar um carro usado, mais um carro meu. E aí fui trabalhando 6 meses, consegui comprar um carro para minha esposa. E aí as coisas foram se ajustando. Comecei a entender o que era ser médico. As pessoas te olharem com uma outra visão, de ter um pouco mais de respeito. Tem uma coisa, Vitor, que pô, assim, até hoje eu fico muito feliz. Eu encontro nos pontos de táxi, no aeroporto, sempre eu encontro alguém da época que eu era taxista. E, cara, os caras são extremamente orgulhosos do que eu fiz. Caramba, Tô te falando. Às vezes o cara me conta assim, eu de sério e tal. E eu sempre dou atenção pra ele, sabe? Eu paro, e aí, cara, como é que tá e tal. Ele, pô, tá muito bacana e tal. Às vezes eu vou pegar um táxi no aeroporto, eu pego com eles que eu conhecia, entendeu? Que é pra gente bater um papo, conversar. E é impressionante como eles são orgulhosos do que eu consegui fazer, entendeu?
É um negócio que eu acho assim muito bacana mesmo, porque eu conheci muita gente nessa fase da minha vida, muita gente mesmo. No Amazonas Shopping, que eu tenho uma turma que trabalha lá que eu conheço quase todos. E toda vez que eu vou lá, que eu saio pela porta do táxi, e aí, falo com uns 5 assim, pô, e aí, doutor, como é que você tá? Beleza? É um negócio muito legal, assim, eu fico muito feliz quando acontece isso, sabe? Cara, até aqui, né, parece Uhum. história da Disney, né, Sim. velho? Agora eu quero ver o outro lado. Com certeza nessa fragmentação que você viveu, teve dores, perdas. Como foi, o que foi e que insights esses momentos tensos de perdas, de dificuldades trouxeram para ti? Cara, Vitor, eu costumo dizer que eu sempre dei muita sorte, eu sempre fui muito abençoado nas coisas que eu fiz, entendeu? Claro que esse ritmo que eu dava para minha vida, que eu ainda dou um pouco ainda, é um ritmo que você acaba, como é que eu posso dizer, se entregando muito para o trabalho ou para um objetivo e algumas coisas ficam de lado. Por exemplo, hoje, eu já tinha essa noção, mas hoje eu tenho um pouco mais de noção que talvez eu não tenha dado muita atenção ou a atenção necessária que a minha família merecia. Porque eu trabalhava muito, entendeu? Por exemplo, meu filho, que tem hoje 20 anos, hoje eu acho que eu sou muito mais próximo a ele hoje do que eu era há 10 anos atrás. Hoje, inclusive ele trabalha comigo hoje, com a gente lá na Acesso Saúde. Hoje eu sou mais próximo a ele do que eu era 20 anos atrás. Mas eu tinha convicção, isso aí é uma convicção minha mesmo, que naquele momento eu precisava fazer aquilo, eu precisava daquele ritmo de vida que eu tinha, para que eu conseguisse alcançar meus objetivos, entendeu? E isso é algo que me sempre teve ali na minha cabeça, pô, tem que dar mais atenção para as crianças, tem que fazer isso, talvez passar um final de semana em casa, que normalmente eu não ficava em casa, porque eu vou te dizer o que acontece. Por exemplo, na minha época que eu fiquei gestor da UAP Vida, eu cheguei a ser gestor de toda a região norte aqui, tomava conta de 8 hospitais aqui na região, e depois eu fui ser gestor da Samel, eu me dedicava demais a esse trabalho. Então, assim, eu me dedicava a ponto de trabalhar de domingo a domingo, cara. Domingo a domingo eu trabalhava. Domingo, nem que fosse de manhã, eu ia para o hospital para saber se estava tudo ok. Queria saber se os pacientes estavam bem, se tinham tido alta, se tinha algum problema, se tinha algo para resolver. Então, isso tirava um tempo que a minha família precisava ter. Ou que eu precisava ter perto da minha família, entendeu? Então, isso é algo que hoje eu entendo que eu preciso administrar melhor. O meu menino de 13 anos hoje, eu sou mais próximo a ele do que eu era do meu filho que hoje tem 20. Às vezes eu levo ele para um skate, levo para aula de reforço, eu vou buscar. Final de semana, domingo eu sempre estou em casa. É algo que eu botei assim na minha vida de um ano para trás. Cara, eu não vou mais trabalhar dia de domingo. Entendeu? Eu passei por isso recentemente, que, né, entre todas as empresas eu inventei de fazer um mestrado e um doutorado juntos, né? Sim. Podia ter feito um e depois o outro, né? Mas o maluco aqui inventou de fazer os dois juntos. Então, cara, eu trabalho de dia, trabalho à tarde, né? As minhas filhas escola, buscar, levar, e aí tinha que escrever a dissertação do doutorado, a dissertação do mestrado e a tese do doutorado. E eu comecei a me cobrar nesse ponto, né? Porque passava ali o dia com elas, né? Trabalhando, elas chegavam da escola, né? Dava jantar, brincava, e elas iam dormir, e aí eu começava o terceiro turno, né? E ficava até 2, 3 da manhã trabalhando, estudando, lendo para poder. E é muito disso que você está falando, né? A vida é muito rápida, né? É um fragmento só, né? Então hoje eu me esforço para não trabalhar os domingos também. Tento o sábado que me é permitido, eu também tento relaxar, mas aos domingos eu posso começar a trabalhar 8 da noite, que eu não consigo, né? O bichinho aqui não permite, mas ali de manhã até umas 8 da noite eu tento dar toda essa atenção, né? Porque a gente sabe que amanhã pode não existir, né? Hoje o domingo à noite, normalmente para mim ele é um domingo meio que de trabalho, tipo assim, com 20 horas. 21 horas que eu sento ali Já e começa a começo planejar a semana. a programar minha semana. Pô, segunda eu tenho que fazer isso, de manhã, à tarde
eu preciso dessa organização para mim hoje, sabe? Preciso ter essa organização para mim começar a segunda de manhã já sabendo o que eu tenho que fazer. Se segunda de manhã eu for começar a programar a minha Aí já semana, era. eu fico meio que atrasado, Já não perdeu consigo. 2 dias aí. Eu não consigo entregar direito o que eu quero. Mas de dia não. De dia eu vou com eles pro banho, pra chácara, passar de lanche, sei lá, alguma coisa do tipo. À noite, quando dali 20 horas, eu sento lá e, pô, o que eu tenho que fazer? Outra coisa que eu tenho, que eu mudei assim um pouco, que eu brinco com a minha esposa, é que eu faço um plantão em casa, né? Toda semana, cara, eu tiro um dia assim, à noite, depois de 11 da noite, pô, agora eu vou me organizar. Toda semana, pelo menos um dia, eu trabalho de madrugada, cara. Que é pra mim conseguir dar vazão nas coisas de dia, tá com aquele tempo hábil pra eles, entendeu? Ainda não é, talvez como eu queira, porque tudo tem um prazo e a gente também tem que trabalhar, tem outras coisas. Mas eu acredito que eu melhorei muito nisso, sabe? Ô, Gisélio, a gente já está chegando no fim desse bate-papo. Se tivesse hoje um curumim chegasse para você e falasse assim, tio, né, tô querendo fazer medicina, ou tô querendo fazer administração, né, mas não sei o que fazer, ou como fazer, tenho vergonha de abordar as pessoas para vender uma joia ou virar taxista. Que insight você ofereceria para essa pessoa, cara? Vitor, olha, eu não me arrependo de nada que eu fiz, sabe? Assim, Claro que a gente tem alguns arrependimentos, pô, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, talvez nesse momento o meu caminho teria sido para a direita, não para a esquerda, alguma coisa assim. Mas eu penso que a gente pode dizer para as pessoas que elas têm que tentar ao máximo aquilo que elas quiserem, entendeu? Nem que ela não saiba que ela queira, tipo, aconteceu comigo, entendeu? Se tu dissesse assim, eu estudei a vida, tipo, tem criança, direto lá no condomínio, eu tava brincando de basquete com meu filho, e tinha duas meninas conversando e tal, aí uma falou para outra assim, eu vou estudar que eu quero ser médica. Aí a outra olhou assim para ela e disse, mas por que não? Porque médico é milionário, todo médico é rico. A garota falou para outra, eu fiquei assim, falei, ela não sabe a realidade, não é bem assim, mas ela, quer dizer, ela como criança, tipo hoje, eu fui o primeiro médico da minha família, tem uma segunda médica, que é uma sobrinha que está formada já, que ela desde criança a gente sabia que ela ia ser médica, cara. Ela sempre estudou, ela sempre foi a melhor da turma, ela sempre foi diferenciada porque ela queria fazer medicina, entendeu? Não era o meu caminho. Eu sempre fui, eu falo para todo mundo, eu sempre fui uma pessoa mediana, mas eu te garanto que eu sou um dos mais esforçados para conseguir o que eu quero. Eu não sou aquele cara super inteligente, aquele cara assim, não, diferente, não, mas se eu tiver que aprender um negócio, Tu vai até o fim. eu vou até o fim e eu vou aprender, entendeu? As necessidades que a gente tem hoje, de entender sobre internet, entender sobre relacionamento, sobre como a vida muda, hoje eu procuro entender tudo isso, entendeu? Porque eu acho que é necessário. Então, assim, eu nunca fui um cara o melhor. Nem quando eu estava na faculdade eu era o melhor aluno. Não era. Mas eu sempre fui um cara assim, bicho, eu tenho que fazer isso aqui. Às vezes tinha uma pessoa que tinha um potencial maior, que ela aprendia ali em 2 horas, eu demorava 6. Mas eu aprendi 6, entendeu? Eu nunca desisti por isso. Eu acho que a gente tem que passar para as pessoas isso, você nunca pode desistir. E que todo mundo tem condições de fazer igual ou mais parecido possível e tem condições de fazer o que precisa ser feito. Talvez o caminho, Vitor, seja um pouco mais tortuoso, ter um pouquinho de pedras a mais, mas você vai conseguir. Basta você se manter no foco, na determinação, né? Que vai dar certo. Meu amigo, última pergunta para a gente encerrar esse bate-papo, porque eu tô aqui pensando essa coisa de taxista, né? É engraçado, né? Porque eu já te conheci como executivo da Samel, né? E hoje você já é proprietário da sua própria marca. E saber que você foi taxista, sabe? Assim, cara, como a vida é uma caixinha de surpresas e a gente consegue fazer a transformação que precisa quando tem o esforço, né, necessário, né? Meu amigo, o que é o sucesso na vida para você? Cara, sucesso para mim é saúde. Sucesso para mim é você ter uma saúde em dias, você não ter doença, você ter a oportunidade de sair todo dia de manhã, você acordar, agradecer a Deus, caraca, acordei mais um dia, vamos lá.
tomar seu banho, café, falar com a sua família, sair para trabalhar, produzir o máximo que você conseguir produzir. E no final do dia voltar para casa bem. Eu costumo dizer, por exemplo, no Covid, esse período que a gente passou de 2 anos do Covid, eu vivi isso intensamente, né? Tipo, a época que eu tava na Apvida, cara, a gente entrava, eu vivia assim, uns 3 meses de sair de casa às 6 da manhã, chegar em casa meia-noite, 1 hora, no outro dia acordar de novo, não via meus filhos, não via minha mulher, não via ninguém, com medo que eles adoecessem. Eu sou gordinho, com medo de adoecer também, aquela confusão. E nesse período, cara, a gente não perdeu ninguém. Eu não perdi ninguém, assim, próximo. Eu acho que isso é sucesso pra mim, entendeu? Ter as pessoas que eu gosto próximo, fazer novas amizades e ter a oportunidade de todo dia buscar algo melhor. Pra mim isso é sucesso. Sensacional, cara. Odissélio, obrigado pela generosidade de compartilhar a tua história. Parabéns pela tua jornada, né? Dá para perceber que você, como eu prometi pro pessoal, não é multifacetado não, você é ultra mega facetado. Parabéns, cara, parabéns mesmo. E obrigado pelo bate-papo. Obrigado, Vitor. Nossa amizade aí perdure, que a gente consiga conversar ainda muitas vezes. Tenho certeza que o mundo tem muita oportunidade pra gente ainda. Muito obrigado. Que assim seja, meu Que amigo. assim seja. Bom, pessoal, esse bate-papo ultra mega facetado, né? Vivenciamos diversas carreiras aqui. Fica por aqui. Esse podcast foi apresentado por mim, Vitor Raposo, com a produção de Tamires Clare e apoio técnico da Vitoriana Produções. Até a próxima. Tchau, tchau.